Gente, eu estou feliz de estar aqui. É minha primeira pregação depois de ganhar o dom. E eu estava ali comentando com os pastores. Eu até falei assim ali na salinha. Falei, gente, vocês já ficaram um tempo sem pregar, que quando vai pregar de novo parece que não sabe? Tá nervoso? Aí todo mundo, Lola. Eu falei, sério, eu tô? E estou muito feliz. Não vou falar de oferta. Glória a Deus. Não era para dar glória a Deus. Tem que ficar feliz quando eu falo de oferta, irmãos. Em nome de Jesus. Mas eu quero hoje compartilhar uma outra palavra com vocês. É uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Na verdade, o Senhor já havia falado ao meu coração que eu tinha que falar sobre isso. Na próxima vez que eu fosse pregar. E eu não sabia quando seria. E quando chegou o convite, o pastor Samuel pediu para eu pregar. Eu falei, eu já sei o que eu tenho que pregar. E eu quero falar especificamente nessa noite. Para pessoas que talvez estão cansadas. Eu quero falar especificamente para pessoas que talvez já pensaram em desistir. Então aproveita para alguém perto de você e fala, Deus vai falar com você nessa noite. Só que tem um negócio, como eu estou me sentindo em casa, né? Tem um negócio que eu falo com os meus alunos. Dá para aumentar um pouquinho o teclado aí? Para dar um negocinho mais? Né? Que estava tão xoxo, né? Pode, isso aí. E como eu estou me sentindo muito em casa, eu vou fazer que nem eu faço com os alunos do Carisma. Tem carismático aí? Tem um monte, olha aí. E eu sempre falo com eles que eu não gosto de aluno cara de nada. O que é aluno cara de nada? Você fala algo forte, ele fica assim. Você fala algo emocionante, ele fica assim. Você fala algo engraçado, ele fica assim. Cara de nada. Gente, eu sou da área da comunicação. Como só eu posso falar agora e você não vai conversar comigo? Pelo menos interage com a cara. Dá um glória, reage em nome de Jesus. Então vamos fazer um combinado. Você vai reagir em nome de Jesus? Tá, não é só quando eu pedir. Tá bom? Vamos fazer esse combinado? Então, à medida que você vai recebendo essa palavra, você pode ir, reagindo, você pode ir falando, você pode, quando for uma palavra que de repente é uma pancada, porque nem sempre vai ser palavra de consolo, quem me conhece já sabe, que vai vir alguma paulada por aí e tá tudo certo. Aí você pode falar, eita Deus, é forte, fala Deus. Só não precisa fazer que nem um aluno do Carisma que gritava, lambe esse serrote. Isso não precisa, tá bom, irmãos? Então é mais ou menos isso. Eu quero começar lendo um texto do autor aos Hebreus, que se encontra ali em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. E o texto diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu intitulei a mensagem de hoje como Corra Sua Carreira. Então eu quero que você fale com voz de profeta para alguém que está perto. Eu sei que pregador enche a paciência com isso, mas é isso. Então olhe para alguém e fala, corra sua carreira. Isso aí. Olha que interessante, o texto vai nos trazer algumas informações. Porque vai falar, corra a carreira que nos está proposta. Se a Bíblia está dizendo que a carreira nos está proposta, isso indica que não é algo que está por vir, indica que é uma carreira pré-existente a nós mesmos. Ou seja, antes de você existir, essa carreira já estava proposta, essa carreira já existe. É você quem precisa se adentrar a essa carreira e correr essa carreira que já está proposta. Ela já é. Só que o texto ele vai usar uma outra palavrinha. E quando eu falo sobre carreira que nos está proposta, entenda como nosso propósito, entenda como nosso chamado, entenda como a palavra profética que você recebeu. Mas o texto vai dizer, corra com
perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa palavrinha ela é muito interessante, porque não precisa ser teólogo para explicar por que o texto está dizendo corra com perseverança. Quem aqui já tentou correr? Pode levantar a mão, irmãos. Você está com cara de tipo assim, o que vem aí? Será que levanto a mão, não levanto? Será que é pegadinha? Então eu vou perguntar de uma outra forma. Quem já tentou ser fitness? Agora você entendeu. Porque Lola não precisa ser teológico para explicar que tem que ter perseverança para correr a carreira que está proposta. Porque todos nós que já tentamos ser fitness, vejo tentamos, ó coisa difícil. Por que, pastora Lola? Porque assim, eu não sei você, irmãos, mas eu já comecei uma corrida pensando em desistir. Quem está comigo? Quem já começou a correr olhando argumentos para não correr? Do tipo assim, estou com TPM, estou com dor de cabeça, ai hoje eu não estou bem, ai é porque não sei o que está doendo, cansaço, tarefa, estou comprometido, tanta coisa. Por quê? Porque correr é ruim. E é lógico que quando eu falo isso, correr é ruim, chegam os fitness de plantão e vão falar para mim, não, correr é bom demais, correr é maravilhoso. Existem estágios que eu fico com raiva quando o povo fala isso, mas um dia eu chegarei lá. Cadê o amém? Quem também tem fé? Mas os fitness de plantão, eles vão falar, correr é vida. E deixa eu te falar algo, eles têm razão. Lola, por que eles têm razão? Porque eles chegaram ao nível de perseverança, aonde essa perseverança lhes trouxe prazer naquilo que no início era sair de uma zona de conforto. 3 pegaram. Lola, o que você está querendo dizer? Quem não sai da zona de conforto nunca vai encontrar prazer na carreira. Quem não sai da sua zona de conforto nunca achará prazer na sua carreira. Glória a Deus que você veio. Está só começando. Então, queridos, nós precisamos sair da nossa zona de conforto para poder viver e para poder trilhar essa carreira com perseverança que nos está proposta. Agora, se eu quero viver algo diferente, eu não vou conseguir algo diferente sempre fazendo as mesmas coisas, esperando que algo externo nos movimente. Tem gente que é assim. Ela espera viver algo diferente, não porque ela faz algo diferente. Ela espera que chegue alguma coisa e a empurre para viver algo diferente. Mas deixa eu te falar algo, querido. A Bíblia vai dizer que os filhos maduros, eles são guiados pelo Espírito, não empurrados. Então, se eu quero viver a carreira que me está proposta, eu não posso ser alguém que espere que Deus sempre esteja afunilando para viver o propósito. Eu preciso ser alguém que esteja disposto a viver o propósito, disposto a viver essa carreira. Agora, eu preciso de perseverança para começar a carreira? Não, eu preciso de perseverança para me manter na carreira. O que isso quer dizer, Lola? Quer dizer que você precisa de perseverança, não para estar numa terça profética. Você precisa de perseverança para acordar na quinta-feira, na quarta-feira e continuar acreditando na palavra que você recebeu no domingo, na palavra que você recebeu na terça. Você precisa de perseverança quando chegou o outro dia e o problema continua ali
aí o cenário continua igual, você precisa de perseverança para acreditar que aquilo que você ouviu ainda continua sendo uma verdade. Você precisa de perseverança para quando a música acabar. Você precisa de perseverança quando as luzes do palco se desligarem. Você precisa de perseverança quando o dia mau e o cenário ruim chegar. Acreditar naquilo que Deus já falou. E pensando sobre carreira, muitas coisas vieram à minha mente, mas eu quero falar de um homem na Bíblia que não é muito conhecido. Vou me atrever até a falar assim: quem tem muito tempo de igreja, muitas vezes não sabe dele. Então você que é novo, já aproveita o gancho para aprender dele, porque tem uns velhos que também não sabem. Me custou também aprender sobre ele. Por isso eu quero falar hoje sobre um homem chamado Ahimaas. Quem já ouviu falar de Ahimaas, levanta a mão. Olha em volta. Quase ninguém. Mas hoje você vai aprender sobre ele. Então eu quero que você repita comigo: Ahimaas. Pastor, esse cara está na Bíblia? Tá. Esse homem fazia o quê? Diga comigo: correr. Ahimaas, o propósito de Ahimaas, aquilo que ele fazia era correr. Eu estou falando sobre uma carreira que nos está proposta, e eu quero falar sobre um homem que o que ele fazia, a sua função era correr. Afinal de contas, a função dele era correr e levar a mensagem para o rei Davi. Ele havia sido escolhido como mensageiro do rei Davi. Gente, naquela época não era tão fácil a comunicação como hoje em dia, não tinha WhatsApp. O que esse homem era, você já ouviu falar a palavra pombo correio? Então esse homem era um homem correio. Ele basicamente pegava a informação e ele corria para levar ao rei a informação que lhe era dada. Então, esse homem, ele precisava, para ser escolhido pelo rei, duas características. Ele precisava ser um homem de confiança, afinal de contas, ele iria receber muitas informações privilegiadas. E ele precisava ser um homem que corresse rápido, para poder chegar com a informação com rapidez. Então nós temos aqui duas características, e a Bíblia vai nos mostrar que Ahimaas era um homem que corria rápido. Ali em 2 Samuel capítulo 15 verso 36 diz: eis que estão também ali com eles os seus dois filhos, Ahimaas filho de Zadoque e Jonatas filho de Abiatar. Pela mão deles aviso me mandareis de todas as coisas que ouvirdes. Eles eram mensageiros. Só que numa certa ocasião, e eu quero que por favor você me acompanhe, quem me conhece sabe que eu gosto de trazer o cenário, o pano de fundo, para você visualizar o que está acontecendo. Num determinado momento, numa certa ocasião, Absalão filho de Davi, ele vai se levantar contra o seu próprio pai. Ele vai travar uma batalha contra o seu próprio pai. Então o que Davi faz? Davi vai tomar o seu exército e ele vai dividir o seu exército em 3 partes. E para essas 3 partes ele vai colocar um líder sobre cada uma dessas partes. Então no primeiro terço ele coloca Joabe como líder. No segundo terço ele coloca Abissai como líder. E no terceiro terço ele coloca Itaí. Então tem Joabe e o seu grupo, Abissai e o seu grupo, Itaí e o seu grupo. Tudo isso do exército de Davi, para ter que enfrentar Absalão, seu próprio filho. Só que quando Davi divide esses 3 grupos, ele vai dar uma ordem específica a esses grupos e a esse líder. E ele vai dizer assim: tratai brandamente por amor de mim o jovem Absalão. O que ele está dizendo? Só não mata meu filho, pelo amor de Deus. Por mais que ele se levantou contra mim, não pega pesado, vai leve, porque afinal de contas é o meu filho.
E essa é a ordem que Davi vai dar para esses líderes. Se estabelece uma batalha e Absalão vai contra os servos de Davi. E aqui eu quero começar a ler o texto. Ali em 2 Samuel capítulo 18, verso 9 ao 15, o texto diz assim. Por favor, não se distraia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado no mulo. E entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Está visualizando a cena? Absalão entra ali, tem um carvalho, ele fica pendurado, o mulo vai embora e ele fica ali. Então o texto diz assim: o que vendo um homem fez saber a Joabe, lembra de Joabe, um dos líderes de um terço? Fez saber a Joabe e disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: pois que o viste, por que não o feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu a dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse porém aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, a Abissai e a Itaí, dizendo: guardai-vos cada um de vós de tocar no jovem Absalão. Ainda que cometesse mentira a risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercavam 10 moços que levaram as armas de Joabe e feriram a Absalão e o mataram. Você conseguiu entender que Joabe fez o contrário do que Davi pediu? 3 aqui sim. Você conseguiu entender, irmão? Sim? Você tem que estar na cena, irmão, para entender o negócio aqui. Então Davi fala: não fere Absalão. Vai Joabe e faz o que? Você não matou não? Eu te daria 10 moedas de prata. Ele fala: você está doido? Como é que eu vou matar? Você não ouviu o que o rei pediu? Nem que eu conseguisse pegar na minha mão 1000 moedas de prata, eu não mataria o filho do rei. Ele falou: então tá, quer saber? Não vou perder tempo com você. Pegou 3 dardos e matou Absalão. Então Ahimaás entra na cena aí. O que Ahimaás quer fazer? Aquilo que ele sabia fazer e aquilo que ele foi chamado para fazer: correr e dar notícia ao rei. Só que aí o texto ali em 2 Samuel capítulo 18, verso 19 ao 23, diz assim: então disse Ahimaás, filho de Zadok, vai dizer para Joabe: deixa-me correr e dar notícia ao rei de que já o Senhor o vingou do poder dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia serás. Hoje não darás a notícia, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope, outro que estava ali: vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se a Joabe o etíope e correu. Prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe: para que agora correrás tu, meu filho? Pois não terás recompensa das novas. Seja o que for, tornou Ahimaás, correrei. Joabe então lhe disse: corre. Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. E é aqui onde eu quero me deter. Eu quero extrair alguns princípios dessa história. Joabe vai dizer para Ahimaás: Ahimaás, nessa oportunidade não é você que vai correr. Olha, quem vai dar notícia é o etíope. Etíope, vai você dar as notícias para Davi. Só que Ahimaás fala: não, por favor, me deixa correr. Joabe olha para ele e fala: para que você quer ir se você não vai ter recompensa pela notícia que você vai dar?
Ele fala: não importa, me deixa correr. Não, Lola, eu não estou entendendo. Não importa, me deixa correr. Porque se meu propósito é correr, então deixa eu viver o propósito que eu tenho para viver. Eu sei que você está preocupado em saber o que Davi fez com Joabe. Quem gosta de filme está aqui: ah não, mas Davi teve que acabar com Joabe. Como é que ele fez isso? Mas o centro aqui não vai ser Joabe. O foco aqui é Ahimaás. Ahimaás, ele tinha o propósito de ser mensageiro e de correr. E as verdades que eu quero extrair nessa história é através do que está acontecendo com Ahimaás. Porque Ahimaás, ele vai pedir para levar a notícia, porém Joabe vai dizer para ele: não, você não vai, quem vai é outro no seu lugar. Querido, a primeira verdade que eu consigo perceber nessa história e que eu quero trazer para você é que o rei escolheu você. Não vou falar de novo. O rei escolheu você. Meu irmão, Ahimaás não foi escolhido por Joabe. Ahimaás foi escolhido pelo rei Davi. Lola, o que você está querendo dizer? Se o rei te escolheu, por que você está pensando em parar por causa de Joabe? Se foi o rei quem te chamou, por que você está tentando parar a sua carreira por causa de Joabe? Não foi Joabe quem te chamou, então não é Joabe quem tem que te fazer parar. Você está aqui comigo nessa noite? Lola, seja mais clara: somente quem te estabeleceu tem autoridade para te parar. Meu irmão, se Deus te estabeleceu, eu não entendo por que a gente fica tentando parar por causa de pessoas. Se foi Deus quem te chamou, por que nós estamos tentando parar por causa de pessoas? Ei, preste atenção no que eu quero te falar nessa noite. Eu não tenho muitos minutos e eu quero liberar algumas verdades aqui. O problema é que hoje em dia, por causa de atitudes de pessoas, por afrontas, nós estamos parando e nós não estamos querendo continuar na direção que Deus nos deu. Pessoas têm se levantado muitas vezes contra nós, dando palavras e sentenças negativas sobre nós. E o pior não é elas se levantarem, o pior é a gente parar porque elas se levantaram. Nós estamos esquecendo quem nos levantou. Nós estamos esquecendo quem nos escolheu. Nós estamos esquecendo quem nos chamou. Algo interessante que o apóstolo Paulo ele fala, e eu amo esse texto, eu falo que tinha que grudar no banheiro assim. Ele fala ali em Gálatas capítulo 1, verso 10, e ele vai dizer assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria eu servo de Cristo. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: aqui eu não estou preocupado com o que as pessoas vão dizer. Eu não estou preocupado com o que as pessoas vão pensar. Eu não estou preocupado com o que a minha família vai achar. Eu não estou preocupado com o que os meus amigos vão achar. Eu estou interessado em quem me estabeleceu. Eu sou servo de Cristo, e se eu sou servo dele, eu vou fazer aquilo que ele espera de mim. Agora o oposto também é uma verdade. Se pessoas estão conseguindo te parar, então significa que você nunca foi movido por Deus. Pode ser forte, fala a Deus forte. Por quê? Porque se pessoas, querido, estão te parando, entenda algo: tudo aquilo que tem o poder de te mover também tem o poder de te parar. Se pessoas te param, significa que você se moveu por elas. Ai, Senhor. Lola, seja um pouquinho mais clara para eu não interpretar errado. Se você precisa de elogios para continuar, você não entendeu quem te chamou.
Porque quem precisa de elogios para continuar, o dia que a crítica vier, vai parar. Irmãos, eu me lembro, às vezes a gente quer o tempo inteiro também que Deus fique tipo papagaio, falando a mesma coisa com a gente. Falando o tempo inteiro, fala, ai Senhor, renova a tua palavra, ai Senhor, me lembra da tua promessa. Deus falou semana passada a promessa e a pessoa já está na semana seguinte, renova a tua promessa, Pai. Tem horas que eu imagino Deus falando assim, querido, você não tem amnésia, é só lembrar o que eu falei no culto anterior. Mas a gente fica assim, ai Deus, confirma, Pai. Já é a 5ª vez que Deus usou pessoas diferentes para te falar a mesma coisa. Você fala, confirma, Jeová, né? O problema não é o que Deus falou. O problema é que muitas vezes você precisa que pessoas estejam autoafirmando aquilo que você não tem convicção dentro de você. Irmãos, eu me lembro uma vez, eu gosto de contar isso aqui, me lembro uma vez que eu liderei muitos anos o louvor. E aí eu estava, no momento que eu liderava o time, eu estava num culto. E aí eu vi o time tão estruturado, fluindo tanto, aquele negócio indo, que eu olhei assim, sabe quando você sente assim? Eu senti assim, tipo, eu acho que eu não preciso estar mais lá. Eu não preciso mais cantar, eu não preciso. Eu acho que agora eu posso deixar eles. Eu quero ficar aqui gerenciando esse time, liderando eles. E aí eu no meu banco, olhando o time tão redondinho, eu fiz uma oração. E eu falei assim, Deus, eu posso parar? Me fala se eu posso pendurar. Fala aqui pendurar as botas. É tipo quando... chuteira. Tá. Eu sou estrangeira, tá, irmãos? Qualquer coisa você me dá um desconto. E aí, falei, posso pendurar as chuteiras? Não foi isso que eu falei, mas vamos adaptar. E beleza. Deus não falou nada, continuei. Um dia eu estou dando aula no Carisma. E era aula de prosperidade. E às vezes eu peço testemunhos. E aí vem um irmão dar testemunho. Eu sempre falo, gente, é testemunho financeiro, os outros a gente deixa para outro momento. Aí vem um irmão e ele fala assim, pega o microfone e ele fala, professor, eu tenho 2 testemunhos. Falei, amém. Ele falou, mas um não é financeiro. Eu já pensei dentro de mim, que parte que ele não entendeu que era para ser o financeiro. Mas fiz cara de paisagem, porque eu sou educada, minha mãe me deu educação. E aí ele foi e falou assim, o primeiro, ele falou, eu estava no culto tal, e professora, você estava ministrando louvor. Aí eu falei, eu falei, e aquele culto? Ele falou assim, teve uma atmosfera, Deus foi fazendo, a presença foi tão forte. Ele disse assim, que eu comecei a sentir a presença de anjos. E ele disse, e perguntas que há 9 anos eu fazia para Deus foram respondidas naquele culto. E ele falou, e se hoje eu estou fazendo Carisma é por causa daquele dia, daquilo que Deus falou e das respostas que Ele deu. E o testemunho parou ali. E aí o Espírito Santo na hora falou comigo, você me perguntou se você podia parar. A resposta é não. Aí ele foi contar outro testemunho, e aí eu já nem ouvi, porque o Espírito Santo falou comigo assim, agora quem te faz uma pergunta sou eu. Eu te pergunto, você está disposta a continuar mesmo que você nunca saiba o quanto eu te usei? Você está disposta a continuar fazendo, mesmo que você nunca tenha o retorno ou o feedback daquilo que eu fiz na vida de alguém? Ou se você vai precisar o tempo inteiro que eu fique te mostrando o que eu faço? Lola, o que você está querendo dizer? Que às vezes nós estamos pautando a nossa carreira em pessoas, quando nós deveríamos ter convicção que essa carreira já nos está proposta, e que se Ele propôs para nós, é porque Ele nos deu capacidade de corrê-la e permanecer até o fim. Defenda aquilo que Deus tem falado ao seu respeito. Defenda aquilo que Deus tem estabelecido. Defenda as palavras que Deus tem dado para você. Irmão, entenda algo. Tem palavra que Deus vai dar para você que ninguém vai entender e nem sequer apoiar.
E aí, pastora, faz o quê? Não espere que outros acreditem naquilo que não foi para eles. Você precisa defender aquilo que Deus falou sobre você. Olhe para alguém perto de você e fale para essa pessoa: você precisa defender o que Deus falou sobre você. Às vezes nós estamos querendo que os outros entendam, que os outros permaneçam. Irmãos, existem direcionamentos que vão ser para você e não para os outros. Deixa eu tentar te explicar isso daqui. Tem mensagem que é para você carregar, não etíope. Tem mensagem que é para você levar, não para etíope. Não delegue para outros aquilo que Deus entregou para você. Meu irmão, o negócio aqui é sério. Às vezes Deus vai nos confiar coisas, mensagens, verdades, propósitos, desafios, projetos, que é a gente quem tem que lutar por eles. Lutar por eles e não abrir mão por qualquer coisa. Eu me lembro um dia que eu estava orando e falei: Deus, eu sei, mas eu vou ir com cautela, eu vou ir com calma, porque não é assim de qualquer jeito. E o Espírito Santo falou comigo: não chame de cautela o que eu chamo de covardia. Deus está falando com alguns aqui. Ai, pastora, você pode pegar mais leve. Não sou obrigada a tomar na cara sozinha. Não chame de cautela aquilo que eu chamo de covardia. Tem coisa que Deus está esperando, um posicionamento e uma ousadia, porque a palavra Ele já deu, a visão Ele já deu, o respaldo Ele já deu. Mas Ele não vai correr por você. Quem precisa correr a carreira é você. Sabe qual é a segunda verdade que eu aprendo nesse texto? Que Satanás sempre vai tentar te tirar da carreira. Dá até silêncio, né? Falou de Satanás, fica aquele ar de mistério. Satanás sempre vai tentar te tirar da carreira. Se tem alguém que não tem vontade que você esteja aqui hoje, é Satanás. Aí é propósito de Deus eu ir para o culto. Tem oração que você não precisa nem fazer, irmão. Para quê? Para não perder tempo, saliva. Se tem alguém que não quer que você esteja correndo a carreira, é Satanás. Agora, presta atenção. Ele não vai se materializar na sua frente e dizer: eu não quero que você esteja na corrida. Pastor, então o que ele vai fazer? Ele vai levantar Joabes. Ele vai levantar Joabes. Como assim? Joabe fez duas coisas. Pega isso aqui. Joabe teve duas atitudes. A primeira delas, olhou para Ahimaaz e falou assim: não, você não vai, o etíope vai. Eu chamo disso de sentenças que querem nos paralisar. Satanás vai levantar Joabes. Quem está me acompanhando nessa noite? Você está entendendo, irmão, o que eu estou falando nessa noite? Faz cara de que está entendendo. Isso aí. Não faz cara do tipo: me perdi, quem era o etíope? Não. Você lembra? Ahimaaz, etíope. Isso aí. Entra no cenário. O etíope, o Joabe olhou e falou assim para Ahimaaz: não, você não vai, o etíope vai. Então isso são sentenças que tentam nos paralisar. São coisas que Satanás vai levantar para tentar te tirar da pista de corrida. É um cenário de doença. São pessoas, como falamos aqui, que se levantam muitas vezes trazendo oposição. É um negócio que aparentemente está dando errado e parece que não está indo para frente.
São situações que parece que vão se travando. Você já viveu aquele momento que parece que um monte de porta se fecha e vai travando aqui, vai travando ali, e parece que tudo está travado, e parece que o negócio não anda, e você fala assim, meu Deus. Então o que é isso? Satanás tentando te tirar da corrida, Satanás tentando montar um cenário. Por quê? Irmão, eu preciso que você entenda isso daqui em nome de Jesus. Porque se todas as vezes que você está prestes a alcançar algo, Satanás levanta uma oposição e você para diante dela, ele já sabe como te parar. Ele já sabe qual é a estratégia para te paralisar. Esses dias eu estava pensando numa pessoa que todas as vezes quando algo está para romper na vida dela, algo acontece na família dela. Uma pessoa adoece, outra pessoa acontece outra coisa, e todas as vezes que chega uma proposta para ela, ela fala o seguinte: agora não, porque eu tenho que ser suporte. E aí o que acontece? Ela é suporte o tempo inteiro, só não sai do lugar. Por quê? Porque Satanás já descobriu como parar. Se toda vez que Deus te propõe algo novo, algo que se levanta no cenário te para, você já mandou uma informação para o inferno. Irmão, a gente vive falando aqui no altar sobre informações que a gente manda para o céu, e a gente fala sobre uma linguagem do céu, sobre mover os céus, mas também você manda informação para o inferno, e o inferno que está ligado também fica atento à informação que você está mandando. Meu Deus, que revelação revelada das revelitudes. Não, é simples. Para quem não sabe a minha história, há 11 anos atrás, eu vim do Uruguai com uma mala, R$500 e uma palavra. Deus tinha me dado uma palavra que eu tinha que vir para o Brasil, eu tinha que ir para Belo Horizonte para fazer o seminário teológico Carisma. E Deus falou e foi claro comigo, e eu entendi que eu precisava fazer isso. Agora deixa eu te contar algo que não muita gente sabe. 4 dias antes de eu ir para BH, primeiro que eu não tinha segurança nenhuma, não conhecia ninguém, mas eu tinha uma palavra. Eu acho que o inferno olhou e falou assim: ela está ousada demais, ela está muito animada, porque ela não tem grana, não tem conhecido, não tem apoio, não sabia onde eu ia morar, não sabia nada, e ainda assim eu estava, vamos, porque Deus falou. Aí eu fui numa consulta médica. Quando eu chego na consulta e o médico começa a olhar os meus exames, ele olha para mim e fala assim: eu não fiz todos os exames que precisam, mas pelo que eu estou vendo aqui, ele disse assim: eu tenho quase 100% de certeza, uns 90 e pouco de certeza, que você tem um tumor de hipófise. Eu olhei para ele. Já falou a palavra tumor, irmão, você estremece. Não sabia nem o que era direito. Ele falou: você tem um tumor de hipófise. E eu olhei para ele e falei: doutor, mas eu estou daqui 4 dias indo morar fora. Eu estou indo morar no Brasil. Ele olhou para mim e falou assim: pois você escolhe o que você faz. Você vai morar em outro lugar, ou você fica aqui e se trata. Aí ele acrescentou uma frase, porque o diabo é burro. E ele falou assim: sabe aquele ditado, né? O diabo sabe mais por velho do que por diabo. Mas quando ele falou isso, na hora dentro de mim eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Eu peguei o meu capacete, porque eu tinha moto, era motoqueira, e eu peguei meu capacete e fui para casa de moto, chorando. Falei: Deus, eu tenho tumor, ai, o que eu faço? Eu vou para BH. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e não tinha ninguém em casa, isso era raro. Eu me joguei na cama e comecei a chorar e orar. E aí na hora veio aquilo no meu interior. Falei: peraí, eu tenho uma palavra. Se agora eu parar, eu dei uma informação para o inferno que uma doença me para, mas eu tenho uma palavra, e se essa palavra é para eu morrer, eu vou morrer no lugar da palavra, mas eu não vou ficar aqui.
Irmão, eu só contei para minha mãe quando eu estava em BH. Falei, mãe, eu tenho que te contar um negócio. Eu já em BH. Por quê? Porque se eu falasse para minha mãe, ela não ia deixar eu ir. Mas eu precisava mandar uma informação para o inferno. A minha carreira está proposta. E eu vou continuar minha carreira. Porque eu sei aquilo que Deus falou. Eu sei aquilo que Ele disse ao meu respeito. E eu vou defender a palavra que Ele me entregou. Você está aqui comigo nessa noite? Sabe qual é a segunda coisa que o etíope fez? Além de dizer para... que o que Joabe fez, além de dizer para Ahimaás, não, você não vai, o etíope vai. A segunda coisa que Joabe faz é: para que você vai ir se você não vai receber recompensa? Para que correr? Para que se desgastar? Se mesmo que você chegue lá, você não vai receber uma retribuição, você não vai receber recompensa. Sabe o que Satanás está tentando fazer aqui? Joabe está tentando, presta atenção, Joabe está tentando colocar a recompensa acima do propósito. Pastora, seja um pouco mais clara. Muitas vezes Satanás vai usar perguntas ou frases como: para que você vai perder a sua juventude na igreja? Ou: vai ficar no Brasil com uma proposta dessas? Vai embora. Ou: eu no seu lugar faria isso ou aquilo. Ou: fica com ela, fica com ele, não dá nada não. Ou: você já foi ferido na igreja, para que se expor de novo? Tantas frases que Satanás vai usando para quê? Para colocar a recompensa acima do propósito. Joabe sempre vai tentar perguntar qual é a recompensa. O que Satanás não entende é que não é uma questão de recompensa, é uma questão de existência. Você precisa viver o propósito que Deus tem para você. E eu creio que se levantarão homens e mulheres aqui em Alphaville que vão dizer: não importa a recompensa, então me deixa correr, porque eu fui chamado para correr. Mesmo que Satanás tente te tirar da carreira, eu quero declarar que você vai perseverar. Eu quero declarar que você vai permanecer. Eu quero declarar que Deus te dá nessa noite discernimento para você ficar alerta aos Joabes que estão tentando se levantar na sua vida. Em nome de Jesus, você não ficará simplesmente com a sua mente distraída. Você não ficará sem perceber e sem entender quando o inferno está arquitetando para te paralisar. Eu quero declarar em nome de Jesus que a sua mente vai estar alerta e você terá percepção espiritual para poder declarar que você não vai parar. Você não vai confundir mais o que é direção de Deus e o que é levante do inferno. Em nome de Jesus. Sabe qual é a terceira e última verdade que eu quero te falar nessa noite? Que eu aprendo aqui. A sua carreira não é a mesma do outro. Pare de comparar corridas. Ai, pastora, mas o outro está lá na frente. Ai, pastora, mas a corrida dele tem tal paisagem. A dele tem árvore, a minha é deserto. Deus sabe como tratar com cada um. Ai, pastora, mas entenda algo aqui, ó. Ahimaás, tem muita gente que não sabe disso, pastores. Ahimaás era filho de Zadok. Quem era Zadok? Sacerdote. Quem era filho de sacerdote teria que se tornar sacerdote.
Só que aí Ahimaaz, ao invés de ser sacerdote, se torna um mensageiro. Pastora, não sabia disso. Filho de sacerdote tinha que ser sacerdote. Mas Ahimaaz se torna um servo do rei Davi. O que você está querendo dizer, pastora? Que você não vai ser o que os outros querem que você seja. Você não vai ser o que seu pai quer que você seja. Você não vai ser o que seu cônjuge quer que você seja. Você não vai ser aquilo que as pessoas têm expectativa. Você vai ser aquilo que Deus te chamou para ser. Sabe por quê? Porque veja bem, Zadok também carregava uma mensagem no templo, mas Ahimaaz também carrega uma mensagem nas estradas. A única diferença era que um estava num lugar e o outro estava num outro lugar, mas os dois carregavam uma mensagem. Não tente comparar a sua corrida com a do outro. Não tem como. Pelo amor de Deus, preste atenção no que eu vou te falar. Deus às vezes vai tirar uns do palácio e colocar entre as ovelhas. E Deus às vezes vai pegar um entre as ovelhas e colocar no palácio. Como assim, pastora? Deus pega Davi dentre as ovelhas e coloca ele num palácio. Mas Deus também pega Moisés do palácio e coloca cuidando das ovelhas do seu sogro. Não tem a ver com o lugar, tem a ver com o propósito. Tem a ver com o propósito. A sua corrida não é a corrida do outro. Aquilo que você está vivendo não é o mesmo que o outro está vivendo. Então não menospreze a porção que Deus tem para você. Às vezes existe dentro de nós um sentimento de que nós não estamos alcançando o que nós deveríamos. Por quê, Lola? Porque nós estamos olhando o que o outro alcançou, achando que devemos estar lá. Me lembro uma vez, uma história de um pastor, que a mulher chegou no gabinete desesperada, falou: pastor, eu quero separar. E o pastor ouviu ela durante 1 hora. E ela foi, e ele falou assim: você ainda quer e acha que pode restaurar seu casamento? Ela falou: eu acho, pastor. Falou: então você vai fazer o que eu vou te mandar sem questionar. Falou: tá bom. Fala assim: você vai sair das redes sociais durante 1 mês. Ó Deus falando aí. Você vai sair das redes sociais durante 1 mês. Mas por quê? Não me pergunta por quê. Você vai fazer? Eu vou fazer. Tá bom. Passou 1 mês. Ela voltou na sala do pastor e falou: como é que está? Ele falou: pastor, ainda não está 100%, mas melhorou muito. Falou: mas eu não entendi por que o senhor me pediu para sair das redes sociais. E ele falou assim: porque em 1 hora de atendimento, você falou do que o esposo da sua amiga fazia por ela e o seu não fazia. Você falou do esposo da sua amiga que levava numa viagem e o teu não te levava. Você falou do esposo da outra amiga que levava no restaurante e o seu não te levava. Você ficou tão focado em olhar o que os esposos das suas amigas faziam por elas, que você parou de olhar o que o seu faz por você. Quando você cala as demais vozes, você consegue enxergar a sua porção. E você para de comparar a porção do outro. Sabe por quê? Porque a carreira do outro não é a sua e a sua não é a do outro. Então entenda, existe uma carreira que foi proposta para você, e você precisa viver aquilo que Deus tem para você. Irmão, e deixa eu te falar, depende de você. Não transfira responsabilidades. Ninguém é culpado das decisões que você não tomou. Ninguém é culpado das decisões que você não tomou, a não ser você mesmo. Você precisa se posicionar naquilo que Deus está falando. Irmão, sabe o que eu acho interessante? Que Ahimaaz lutou pela sua corrida. Só que pega isso aqui, já estou acabando. Ahimaaz, obrigado pelos 3 que me deram moral. O etíope já tinha ido. O etíope foi para levar a mensagem.
Só que a Imaás está aqui, Joabe, me deixa correr. Não é o etíope que vai, não, mas me deixa correr. Mas você não vai ter recompensa, me deixa correr. Deixa eu ir. O etíope está lá. Joabe fala, então tá bom, corre. Meu irmão, quem entende a sua carreira, não corre de qualquer jeito. A Bíblia vai dizer que a Imaás corre. Sabe o que acontece? Quem chega primeiro é a Imaás, não o etíope. Sabe por quê? Porque quando existe uma carreira que é para você, pode tentar outro correr ela, o resultado será sobrenatural quando você se mantém na corrida que Ele tem para você. Fique de pé nessa noite. Eu sei que tem corridas que às vezes para alguns é mais fácil, mas tem corridas que às vezes são um milagre para outros. Para alguns é só levantar e correr, para outros é um milagre. Eu sei que tem gente aqui que talvez o seu sentimento nessa noite é de desvantagem. Você olha e o etíope está lá na frente. Às vezes você pensa assim, se eu começar a correr agora, eu não vou chegar. Por quê? Porque parece que tudo está andando à sua volta e você paralisou. Eu sei que tem gente assim porque eu estava orando por esse culto e Deus falou isso comigo. Tem gente lá que está sentindo que tudo parou, que mesmo que ele tenta andar, é um esforço. E te falo mais, você parou, você pensou em parar. Você falou, quer saber? Nem que eu saia agora eu consigo chegar. Nem que eu comece agora eu vou chegar. Por quê? Porque todo mundo já foi lá na frente e eu fiquei para trás. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite que você não vai parar. Eu estou aqui para te dizer nessa noite que você não vai desistir. Eu estou aqui para te dizer essa noite que não importa o que falaram ou pensaram a seu respeito, te falo mais. Não importa o que você pensou de você. Você não é o seu momento. Você não é a sua crise. Você não é a sua desvantagem. Você pode estar em desvantagem hoje, mas a carreira, ela foi proposta. Ela não é a partir de você, ela foi antes de você. Você não vai parar. E hoje eu quero fazer um apelo diferente. Eu quero chamar aqui nessa noite pessoas que nesses últimos tempos se sentiram tão em desvantagem, tão pesados, tão carregados, que você chegou até quase a verbalizar: eu vou parar, eu estou cansado, eu vou desistir. E eu sei que tem pessoas pontuais. Não estou falando para quem já pensou um dia na vida, porque todo mundo já pensou. Eu estou falando sobre quem nesses últimos tempos agora pensou em parar, em desistir. Eu quero que você venha aqui na frente e nós vamos orar por você, porque você não vai parar. Você não vai parar. Enquanto você vem, nós vamos adorar o Senhor. Pode vir, pode vir.